Eu abri aqui meu Evangelho, caiu no capítulo 15. Eu vou ler um trecho do item 10 das instruções dos Espíritos, mas eu não vou ler todo. Eu vou fazer um comentário para o senhor poder dar assim, o entendimento de vocês. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. Essa passagem foi psicografada, no caso, por Paulo Apóstolo, em Paris, 1860. E eu queria, senhor Criptos, que o senhor pudesse fazer uma colocação em cima da caridade com os idosos. Porque eu acho que, além das crianças, né, que a gente tem que ter a paciência, os idosos, a gente tem que ter a paciência com o ritmo deles, que é bem diferente do nosso, no caso. E às vezes até pelo tempo de vivido aqui na matéria, né, pela forma de pensar e tudo, às vezes até da teimosia, coisa, mas que a gente tem que ser sempre o respeito com esses irmãos. E eu, assim, desde criança sempre lidei com idosos, lido hoje com meus pais, assim, não fico diretamente ligado a eles sempre. E é uma caridade, assim, que às vezes a gente tem que estar sempre se superando, pra gente não perder, assim, a linha tênue, né, entre o bom senso e a razão. Fica à vontade. A educação é a delicadeza e o manejo entre a fé e a caridade. Quando nós temos essa delicadeza, o que você chama de idoso é uma criança. É um desígnio de esperança em quem nós podemos nos tornar ou que nós podemos nos fazer em melhor. Exemplo vivo. Quando nós temos essa delicadeza, o que nós chamamos de criança, é uma bonança e uma reação da vida. No que nós não podemos perder e por onde nós podemos nos fortalecer, assim a obter as atitudes mais abençoadas de renovação e de estabelecimento. O velho educa e a criança reviva essa educação. E isso dentro de uma observação psicológica e espiritual. Porém, menino, nós entendemos que o manejo do eterno é sábio. Ele não lhe tolhe nada, ele não lhe inibe nada. Porém, cabe ao homem a não sonegar a granditude sobre tudo, que ele por si só, na sua intimidade, tem. Uma criança de eternidade, ela imagina uma bola pendurada no céu, que os adultos insistentemente chamam de lua. O sonho de uma criança é uma projeção astral das mais realizantes e materializadas no seu âmago. Creio eu que todos que já passaram sua infância e já tiveram o que vocês chamam de sonhos, já sonharam que estiveram em algum lugar, e a impressão foi tão poderosa e forte que aquilo não só é lembrado, mas ainda toca o adulto e com certeza lembrará ao velho ou ao idoso o quanto é bom sonhar como criança. Só nisso há vários ensinamentos. O primeiro, no corpo físico, é que devemos nunca perder a juventude, a interna. O segundo, no campo do psique, envolvendo o que vocês chamam de relaxamento ou sonho, de que nós não devemos jamais nos esquecermos que a esperança ela é muito mais rápida do que a velocidade da luz. E o amar incondicional endossa tudo isso. E o terceiro, mediante a espiritualidade, quando nós começamos a entender
que este devemos que eu uso é uma proposta, não é uma imposição. O senso de liberdade na impressão espiritual de apenas se nutrir na sua própria paz é Deus por nós, é a vida por nós, é o eterno por nós. Porque se nós temos o eterno como testemunha, a fé não precisa ser visceral. Ela precisa ser dentro do contexto de vicissitude de uma criança que apenas se quer bem, ou dentro das suas possibilidades de um ser humano, eternidade, que apenas sonha com ingenuidade ou com simplicidade em algo que lhe lança para melhor, depender da sua moral. Tipo, sou criança delicada, posso não entender o que é certo e errado, mas eu consinto em mim que é errado machucar o outro, porque eu sinto por mim a dor do erro sobre o outro que me machuca. Saindo da eternidade, irmos para a maternidade da vida. Aí nós vamos para o que você chamou de idosos. Já como idoso, já sonhamos de formas diferentes, porque a nossa referência de como nós enxergamos a vida é muito particular e peculiar às várias vicissitudes, não só de vidas passadas, ou más ou boas atitudes nessa vida corpórea. Sendo assim, nós começamos a nos autoanalisar, infelizmente, muitas das vezes com muitas críticas, reprimendos, culpas e observações. São detalhes. Entretanto, nós também notamos que alguns, esperamos que isso aumente de número, assim desejamos ao amor, ao amar íntimo de cada um. Já na sua terna idade, da maturidade e da maternidade da vida, a velhice, concebam-se de novo como uma criança. A diferença, não pelo tamanho ou pelo tempo terreno, mas pelas experiências de se desgustarem ou se degustarem da sua vida. No sonho, que assim ecoou para fora, mas das conquistas que se já fazem latentes através do sussurro muito bem conhecido do seu silêncio. Quando isso acontece, essa criança não precisa mais tanto sonhar para fora. Não que isso seja algo ruim, não. Mas ela, sim, necessita cada vez mais encontrar sonhos para dentro. Cabe a ela, através da sua idade mais madura, não pelo corpo, mas pelo psique, fazer de um todo, pela caridade de si só, pelo amor próprio em si mesmo e pelo amor que vaza de si e ecoa por si, servir. Porque o sonho só tem significado quando ele é materializado por ti, por si e em si, na vida alheia. Então, menino, sonhe. Sonhe amanhã em você ser tratado com dignidade quando você for idoso. Mas não deixe de agir hoje com hombridade sobre todas as pessoas idosas que traspassarem o seu caminho. Fique à vontade, rapaz. Esses dias eu estou meio que refletindo sobre a questão do pensamento que se verbaliza em palavra e o quanto essa palavra que a gente faz no dia a dia nosso, às vezes ela é atropelada, às vezes ela é empregada de forma errônea, ela causa um desgaste de energia a nós que emitimos essa palavra. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a palavra sendo empregada de forma errada, sem pensar, até mesmo a nível de pensamento, e quanto isso nos desgasta energeticamente. O pensamento inútil é o negativo que lhe consome. A palavra inútil é a afirmação que lhe corrói. Como sabemos se isso é apenas um desvario, certo ou errado, quando lhe tolhe a paz interior de você ser, não de se manter? Entretanto, eu lhe peço licença, só para acentuar algo sobre a mediunidade.
e já volto a explicar de uma forma muito opaca, mediante a minha limitação, o que você perguntou. Este médium não tem nenhum mérito, ele é um devedor. Qualquer pessoa que me escuta pode canalizar a Deus ou a espíritos muito mais superiores do que a mim, Urim ou Críptoros, que estamos utilizando mediante a fonética deste medianeiro. Quantos são ou o nome que nós damos, pouco importa. Nós não somos nada mediante a grandeza infinita, implantada por naturalidade do amor, ou de Deus, ou de eterno, em cada um de vós todos. É apenas uma mensagem. O que vai fazer a diferença é como vocês, mensagens da vida, como vocês, mensagens da vida, hão de transformar isso na escuta dos vossos corações, mediante o perambular racional das vossas atitudes, como mensagens que já são na vida alheia. Mediunidade não é símbolo de evolução. Obrigado, moça. Voltando à sua pergunta, o exercício de pensar positivo é inútil. Pense lúcido. Porque quando nós apenas se atemos a pensar positivo, sem ter a atitude da lucidez, não de colocar limites ao nosso raciocínio, mas de limitar, sim, o nosso domínio a instâncias da nossa interioridade, de como nós concebemos e como nós lidamos com as nossas emoções, isso vai ser em desequilíbrio e harmonia. Ou de como nós assim acebemos, ou de como nós discernirmos os nossos sentimentos, se em harmonia, em equilíbrio ou em desarmonia e desequilíbrio. Então, quando você diz pensamento, o pensamento, ele é um molde do que sentimos. Porém, ele é o fator, ou o fato do que nos emocionamos. Entretanto, quanticamente, ele é a essência do que nos formamos e a substância do que somos. Não tem como separar isso. De alguma forma intrínseca estão unidos. E por essa união, nós aconselhamos as pessoas a fazer o exercício da reforma íntima, que lhe dá um pensamento ajuizador, lúcido. Não um pensamento positivo, quase sempre desonesto, com as potências que ainda você não domina por dentro, mediante os afazeres em desequilíbrio que você distribui por fora. Aonde a vaidade, o egoísmo e o orgulho toma conta de sua cabeça, pensar. Toma conta do seu peito, angústia, euforia, ou quando não, até mesmo mágoas e frustração. Ou quando de muito toma conta dos processos envolvendo a região abdominal da inteligência emocional, aonde você se sente vitimizado ou quando não, um coitado, e mesmo assim continua pensando positivamente sem a atitude da reforma íntima. A reforma íntima, ela é sim o endereço seguro e, por que não dizer, mais concreto e materializado de você poder realizar os desígnios da vida por dentro, para que por dentro o oásis do céu de Deus se faça em plenitude para fora, com a naturalidade, de além de pensar apenas positivo, pensar lúcido na boa vontade de servir. Nós continuamos apertando a mesma tecla. Assis já nos traz isso diferente, e simples e mais objetivo, porque é dando que se recebe. E mais uma vez eu repito, ou agora mais vibrando como Urim. Todas as vidas que vocês transpassam nessa terra, todas as vidas,
vocês mais plantam de que colhem. Você só vai colher quando você serve. E você só planta quando você sobrevive por si só. Quando você serve, você colhe, porque você vive e existe além de si mesmo. Isso é além de pensamento bom. Isso é raciocínio extremamente honesto com os desígnios do Eterno e de Deus. Para não dizer, é o amor justo lhe ajuizando. É o amar simples, não lhe humilhando, mas em humildade lhe engrandecendo. Um grande agricultor de si mesmo e um peregrino do agora. E um obreiro do Senhor, ou uma obreira do Senhor, mediante a esperança e fé raciocinada nas melhoras não só para si, mas para todos, ao desígnio do Eterno, que ecoa no amanhã.